Foi um jogo aberto, um jogo ofensivo, com muita qualidade tática e técnica, um pouquinho prejudicado pelo horário, pelo calor, pelo ar muito seco de Brasília, mas ainda assim um jogo muito legal. Méritos para o Flamengo, méritos também para o Palmeiras, que segue um caminho semelhante ao do Flamengo, né, de um clube que cresceu muito nos últimos anos e são os protagonistas do futebol brasileiro hoje. Em um jogo tão bom, Marra, tão equilibrado, com tantas chances, mas com tanta qualidade, como o Eugênio falou, o Flamengo sai campeão. Por quê? Qual foi o grande mérito do Flamengo ontem? Acho que o Palmeiras também teve muito mérito no jogo de ontem, Bruno. O Palmeiras também fez um grande jogo e bem atrasado em relação à preparação, né? O Flamengo vinha jogando, eu sei que os titulares começaram a jogar depois, mas vinha jogando lá em cima, né? A gente está elogiando muito aqui os titulares do Flamengo pela entrega, pela forma que estão encarando as partidas do Campeonato Carioca, encarando, vencendo com folga, jogando bem. Foram 2 jogos apenas, e o Palmeiras vinha precisando ainda buscar o ritmo de jogo. Mas o Palmeiras encarou e fez um grande jogo. Eu acho que a grande vantagem do jogo de ontem se deu com o Diego na cobrança de pênaltis, porque achei o jogo um espetáculo. Muito legal, muito bem jogado dos dois lados. O Palmeiras, inclusive, colocando limites ao Flamengo. O jogo foi muito legal. A vitória do Flamengo nos pênaltis e o jogo, a taça, ela fica melhor, dá mais sabor ao torcedor do Flamengo, porque o jogo foi muito legal, né? Porque o jogo parecia ser de um lado, aí depois se torna do outro, com 2 grandes times. Aí está o detalhe. Acima dos outros no futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras estão, sim, acima dos outros do futebol brasileiro. Isso quer dizer que vão ganhar tudo? Não, porque é futebol. Hoje, os 2 estão acima dos outros do futebol brasileiro. Ô Eugênio, e o torcedor do Flamengo também comemorou muito. A gente tá falando do Diego no gol, obviamente por todas as defesas e, né, a grande atuação nas penalidades, mas o Diego também no meio de campo, aquela bola que ele salva em cima da linha, como ele se reinventou mesmo, depois de tanto tempo de carreira, voltando na marcação, se dedicando mais a esse ponto e garantindo também seu espaço no time titular. A gente, por exemplo, para pensar, né, imagina o Diego fazendo isso há 10 anos, né, voltando para salvar uma bola em cima da linha de carrinho. É como se a gente visse daqui a pouco o Arrascaeta fazendo isso, né? São 2 jogadores mais ou menos da mesma função ali, meias criativos. Mas é isso, é um sacrifício que todo mundo tem que fazer. O jogo de ontem foi muito interessante, né? Porque o Palmeiras, ele conseguiu fazer, e aí méritos para o Abel Ferreira, montar uma estratégia de jogo em cima de pontos frágeis do Flamengo e explorar isso muito bem. A começar pela superioridade numérica no meio-campo. O Palmeiras tinha 3, né? Era um 4-1-4-1 o Palmeiras, né? Com o Felipe Melo mais livre, e você tinha o Rafael Veiga e o Zé Rafael em cima de Gerson e Diego. Isso dava uma superioridade, então sempre tinha um a mais do Palmeiras. E essa bola sobrava e o Palmeiras conseguia ligar os contra-ataques, porque naquela faixa de meio campo ele conseguia trabalhar com mais facilidade. E aí explorando muito a velocidade do Rony, não à toa o Palmeiras entrou com 3 homens de velocidade no jogo, porque sabia que o Flamengo tem uma defesa alta, que o Flamengo libera seus laterais e que haveria espaço para isso. E em cima disso, de bloquear bem o meio campo do Flamengo e da velocidade, o Palmeiras criou uma série de situações no primeiro tempo, especialmente, inclusive essa que o Diego salvou em cima da linha. O Palmeiras no segundo tempo explorou uma outra fragilidade do Flamengo, que é a bola aérea defensiva, várias cabeçadas perigosas ali. Então o Abel Ferreira, ele soube identificar o que ele poderia explorar do Flamengo e usou as qualidades que o time dele tem para isso, foi muito bem. Agora, o Flamengo mostrou que ainda assim é muito forte, que mesmo com tudo isso, com toda essa estratégia em cima dos seus pontos teoricamente fracos, ele teve bola para criar as jogadas de ataque, para propor o jogo, para virar o jogo no primeiro tempo. Olha, que jogo, né? Que grande partida. Apesar do Flamengo não poder contar com grandes atuações de jogadores importantes, como o Everton Ribeiro, que anda meio sumido. Aliás, é um ponto para a gente pensar no futuro do Flamengo. O Everton Ribeiro, nesse momento, é intocável ou o time pode melhorar com a entrada de um outro jogador? Acho que lá na frente questiono algumas substituições do Rogério Ceni, especialmente, mas isso fica menor diante de um jogo épico e de uma definição emocionante como aquela, né? Nos pênaltis que não terminavam nunca. Isso é muito legal, porque traz alegria, né? No momento de tanta tristeza no país, o país parou para ver esse momento. Foi muito legal isso. Traz alegria e traz angústia, traz tensão.
traz todas as emoções que o futebol é capaz de despertar, né? Mas depois o jogo foi rolando, pênalti, até o Diego Alves, tecnicamente e psicologicamente, superar os palmeirenses. Vamos ouvir aí o goleiro do Flamengo. Passei uns momentos um pouco conturbados no ano passado e eu só tenho a agradecer as pessoas que ficaram do meu lado, né? Que quiseram minha permanência, jogadores, comissão. Às vezes as pessoas veem a gente aqui dentro do campo, mas não tem noção do que acontece nos bastidores, em tudo. E assim, era um desejo meu querer ficar aqui no Flamengo. E muita gente fez muito esforço, né, para eu continuar. E eu fico feliz agora de poder retribuir isso com esse título que esse grupo merece. E esse cara aqui, ó, também estava precisando. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, eu não sei como treinar. Você ganhou como treinador? Decisão de pênalti? Não, ainda não. É a primeira decisão de pênalti que ele ganha, cara. É um bom goleiro, ajuda. Então, obrigado. Você merece. Tá obrigado. Louco, tá louco. Isso aqui é um ídolo eterno, tá louco. Tá aí, então, que todo duelo. carinho. Todo carinho também ali do Rogério Ceni, né, que sabe muito bem do que o Diego Alves tá falando. E aí, ó, o grande destaque, né, as defesas de pênaltis na Supercopa, lá na penalidades, o Diego Alves com 13 e o Everton com 2. Uma aula de defesa, uma aula no gol do futebol brasileiro, né, Mário Marra? É uma aula sim, os dois, e eu acho que aí vale um ponto de observação em relação ao Everton. O Diego voltou um pouco antes, o Everton voltou a competir no jogo contra o Defesa e Justiça. E depois jogou contra o Flamengo. Ou seja, o Everton teve 2 decisões. E tudo que a gente fala em relação à preparação de goleiro é que o goleiro exige uma continuidade, uma sequência. Para tempo de reação, para ele se testar, para uma questão também emocional e técnica, obviamente. E o Everton, ó, lá em cima, de novo. O que mostra realmente a maturidade desse jogador. Em relação ao Diego, quem é fã do esportes há muito tempo está cansado de saber. O Diego é um grande pegador de pênaltis. É um grande goleiro e é um jogador que estava acostumado a definir contra Cristiano Ronaldo e contra Messi. Ele não treme de forma alguma. E eu acho que o que a gente viu ontem foi uma pequena amostra da qualidade dos nossos goleiros. Esses dois estão muito bem. É claro que, assim, tecnicamente está muito relacionado ao que o Diego fez, mas acho que psicologicamente ele ganha uma disputa ali dos palmeirenses, hein, Eugênio? Que faz parte, o que também é muito mérito de um goleiro experiente. Sim, né? A gente está vendo aí grandes defesas de ambos ao longo do jogo. Essa do Everton, que a bola quase entra, ele salva na hora do chute mesmo. A bola ia passando, bate no dedo dele, bate na trave e volta. O Diego fez outras grandes defesas também durante o tempo normal de jogo, né? E eu acho que nos pênaltis eles se equivalem até a última cobrança, quando entra isso que você colocou, Bruno, o aspecto psicológico, né? Quando o Diego coloca um extra no jogo. Qual é o extra? Desestabilizar emocionalmente o adversário. É o que ele faz com o Danilo, né? O Danilo, peraí, não vai bater e tal. Ele sente que é um menino, que é um excepcional jogador, o Danilo, mas ali ele tá dono da situação. Ele é o goleiro. Se a bola entrar para o goleiro, tanto faz como tanto fez, individualmente falando. Mas para o batedor perder o pênalti é muito grande. Então ele desestabiliza o Danilo. Eu acho que esse foi o diferencial entre os goleiros no jogo, né? Essa experiência, essa malandragem, né? Que faz parte do jogo também, né? No bom sentido. Quando ele trava uma cobrança do Danilo, que ele estava correndo para a bola, e aí já quebra completamente as pernas do jogador, e ele bate muito mal o pênalti, né? O reflexo é esse. A pior cobrança de pênalti é do Danilo, ela passa longe do gol. Então acho que a grande diferença é essa experiência nesse momento decisivo, que eu acho que foi o que decidiu o título ontem, foi a desestabilização emocional do Diego para cima do Danilo. Você sabe que esse lance aí, viu, Mari, Marra, eu vi esses dias um filme e, assim, me veio a mesma imagem do que o Diego fez com o Danilo. Semifinal, a antiga história, viu, Marra? Semifinal dos Jogos Olímpicos de Roma. Então a gente está falando em 1960. Sim. O jogo da Dinamarca contra a poderosa Hungria. E tem ali um pênalti. Aí o goleiro da Dinamarca, quando o húngaro vai correr e bater, ele fala pro juiz parar. Aí o juiz para, ele pega assim o chiclete, tira da boca e cola na trave.
Fala assim, não, eu só precisava tirar meu chiclete, cola na trave. O jogador da Hungria fica sem saber o que fazer. E aí o cara perde o pênalti, o goleiro pega, desestabilizou totalmente. Mas esse jogo mental, ele funciona muito, né, Bruno? Normalmente funciona. Porque ali é, sim, uma guerra de nervos. Dá pra falar assim. Você tá lembrando de algo do passado, eu vou me lembrar também da final da Libertadores de 2013. O goleiro Vitor falou várias vezes sobre isso, sobre um duelo mental que ele tinha com o Martin Silva, que depois foi goleiro do Vasco. Era o goleiro do Olímpia naquela final de...